negócio de empreendedorismo no Brasil que realmente é visto com maus olhos mesmo, né. O empreendedor é o cara que rouba, o cara que leva vantagem, o cara que tá, eh, se dando bem a custas dos outros. E eu falo: "Ó, deixa eu te falar uma coisa", quem fala isso pra mim, né, ou quem eu vejo falando. Vou te falar uma coisa, a gente paga primeiro os impostos, porque a gente pode deixar de pagar imposto, senão o fisco vem lá e E prende a não é gente. pouca E coisa. não é pouca coisa. Por volta de 30% de tudo que a gente recebe, a gente tem que pagar, tá. Então a gente paga para o governo te dá saúde, te dá segurança, estrutura, para todos nós, né, que o que deveria dar muito melhor que não dá tanto. Depois a gente paga os funcionários, porque se eu não pagar o funcionário, eu não tenho o serviço sendo entregue. Ou seja, o cara tem que estar com o salário em dia, né. Aí paga os custos, aluguel de escritório, internet, tudo que você tem para proporcionar ali o ambiente de trabalho. Por último, se sobrar, a gente se paga. Por último, se sobrar, a gente se paga. Durante a pandemia, eu fiquei 6 meses sem receber salário. 6 meses sem receber salário. E durante alguns meses recebendo muito menos do que eu estava acostumado a receber. Eu também passei por isso. Aí você fala o quê? "Ah, mas o empreendedor", não, o empreendedor ele pensa primeiro na empresa, porque se ele não pensar na empresa, a empresa quebra. Exato. Tem uma frase que fala assim, eh, "empresa rica, empresário pobre". Porque se você botar o dinheiro pra você e a empresa quebrar, você fica sem a sua receita, Exato. o seu salário. Quando iniciou a pandemia lá, ano passado, eu fiz um acordo com o meu sócio, da gente reduzir o nosso prolabore, Uhum. reduzir a nossa retirada, em prol de reinvestir no negócio para ele crescer, para lá na frente talvez a gente ser recompensado. Porque a gente estava num momento onde, porra, crise, todo mundo com muito medo. Eu tinha claro na minha cabeça que, ó, ou eu retraio, ou eu ataco, ou eu avanço. Então eu tive uma visão mais agressiva, então vou usar essa pandemia como uma fonte de fazer novos negócios. Então ao invés de eu ficar acuado no meu canto, eu fui lá e peguei um escritório maior, porque o aluguel estava mais barato. Sim, uma oportunidade. Exato. Tirei do meu bolso de pessoa física, para deixar mais no meu bolso de pessoa jurídica, para eu ter mais possibilidade de fazer meu negócio crescer. A gente pegou um escritório maior, perto de onde tu mora hoje, Sim. mas proporcionou com que a gente conseguisse trazer mais gente, que a gente conseguisse aumentar nossa equipe, e agora, graças a Deus, um ano depois disso, a gente tá podendo abrir um novo escritório. Perfeito. Então, foi essa visão de, porra, vou ficar coado ou vou ir com coragem? Vou com coragem, mas claro, com o pé no chão, com Claro. sabedoria. Planejamento. Exato, mas me sacrifiquei um pouquinho ali atrás no meu financeiro pessoal em prol do coletivo. O que pra maioria das pessoas seria loucura, né. Exato. O empreendedor é um cara meio louco, assim, né. Sacrificar meu padrão de vida? Não, de Sim. jeito nenhum. A minha estabilidade aqui, uma coisa que eu já tinha certo aqui todo mês, o padrão de vida que eu recebia, né. Eu lembro que eu naquela época eu morava de aluguel na pandemia, né. E a pandemia foi o que me motivou a comprar um imóvel, porque eu falei assim: "Bicho, eu não posso ficar dependendo de um aluguel", sabe. Mas, o que eu estava falando, eu liguei pra minha proprietária lá, o proprietário do imóvel, e falei assim: "Ó, eu vou ficar sem receber durante 6 meses. Eu preciso que você faça alguma coisa, porque senão eu vou ter que devolver o imóvel. Se eu vou ficar sem receber durante esse tempo, eu não posso", e meu custo maior ali era de aluguel. Ela falou assim: "Vamos fazer o seguinte, você paga 3 meses de aluguel", que foi o período mais punk da pandemia ali, foram 3 meses, que eu não recebia nem variável. Você fica esses 3 meses sem pagar, e quando acabar a pandemia e você voltar a receber, você paga esses 3 meses parcelado em 12 vezes. E acabei de pagar um dia desse, esses 3 meses de aluguel. Ou seja, o empreendedor ele olha para o problema e ele procura solução. Fala assim: "Cara, ela tá desesperada, porque se eu sair de lá ela não vai conseguir alugar para ninguém. Eu tenho que fazer uma retenção de custos aqui, não que eu não teria dinheiro para pagar, eu teria, só que aquele fluxo que eu estava recebendo eu não ia receber, ou seja, eu ia ter que tirar das minhas economias". Falei: "Cara, não vou fazer isso, então eu vou realinhar o fluxo, negociar o máximo que eu puder". Falei pra Dani: "Dani, cortar custo de tudo, vamos pegar só o básico". Eu não sei se essa pandemia vai durar 1 ano, 2 anos. Ninguém sabia, porque, Era pra cara, ser 15 dias. eu tinha medo de sair de casa pra ir no mercado, cara. Eu tinha medo. Tipo, eu ia sair de casa, botava 3 máscaras, uma vez na semana, eu ia sozinho, minha esposa ficava em casa, nem a minha babá estava indo pra lá mais, porque estava com medo de pegar, né. E eu falei: "Cara, eu não sei quanto tempo isso vai durar, tanto pra mim quanto pra empresa, né". E por causa disso, hoje a gente tem processos muito melhores na empresa.
porque a gente devolveu um escritório que aluguel era, sei lá, 50 mil reais por mês, gigantesco. Hoje a gente não precisa desse escritório desse tamanho, a gente tem um escritório bem menor, bem mais reduzido. Parte da tua equipe ficou Tá de home office? casa, tá de casa. E ninguém quer voltar pro escritório. No máximo uma vez por semana para fazer uma reunião, né, para se encontrar ali, para fazer replanejar alguma coisa. Mas a gente descobriu que dá para se trabalhar, performar de casa, cara, como era antes, sabe? Como a mesma performance que era antes do escritório. E às vezes até melhor porque tinha gente que trabalhava comigo que pegava 2 horas de condução. A pessoa trabalha mais feliz também, né? Muito mais. Você acorda um pouco mais tarde, você descansa um pouco mais, você consegue fazer reuniões em horários diferentes, O horário de almoço é com a família. com a família. Eu, por exemplo, hoje em dia, todos os dias eu almoço com meu filho, coisa que antigamente não era tão acessível assim, né? Então, como a gente estava falando, né, o empreendedor ele precisa encontrar as oportunidades e transformar os limões em limonadas, né? É isso aí. Senão, meu irmão, você fica no meio do caminho. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Mike.